Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Bruna Passos de Brito, eu sou discente do curso de Ciências Econômicas e venho apresentar um pouco sobre meu trabalho PIBIC dos anos de 2022 a 2023. Para começo de conversa, o projeto, o plano de trabalho ou a pesquisa, por assim dizer, ele vem mostrar a direção do gasto no interior do fundo público. O que esse gasto, como essa disputa evidenciou as prioridades do Estado na aplicação do recurso público. Nisso, a pesquisa revelou de forma crítica a direção do gasto orçamentário no Brasil no período de 2019 a 2022. A análise crítica dos gastos respondeu aos seguintes questionamentos: qual o montante, o destino, a relevância do gasto social e do gasto financeiro no governo federal? Para tanto, tivemos várias formações para entender o papel do fundo público, eu como discente, para compreender o papel do fundo público no capitalismo contemporâneo e sua expressão mais objetiva, o orçamento público. Houve o estudo do orçamento público. A partir do entendimento dessas categorias, principalmente da classificação orçamentária dos gastos públicos, foi possível realizar o levantamento de informações do Balanço Geral da União através do SIGA Brasil, Sistema de Informações Orçamentárias do Governo Federal, do Senado Federal. Dos objetivos, tivemos como objetivo geral revelar a direção do gasto orçamentário federal no período de 2019 a 2022. Como objetivos específicos, teve evidenciar o montante do gasto social e do gasto financeiro no Fundo Público Federal no período, revelar o destino do gasto social e dos gastos financeiros na execução do fundo público, mostrar a relevância do gasto social e do gasto financeiro para o fundo público e submeter artigos, um artigo em revista científica indexada, no mínimo 4 até agosto de 2023, e submeter artigo em evento científico nacional e internacional até agosto de 2023. Tivemos como materiais e métodos. Foi efetuado vários minicursos, palestras e orientações de como montar a base de dados e trabalhar com esses dados. Também foram feitos vários estudos sobre o tema, sobre a orientação do professor Osmar, sobre fundo público, orçamento público, no Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão, Observatório do Fundo Público. As informações orçamentárias, elas também foram retiradas no Sistema de Informações sobre o Orçamento Público Federal, no SICA Brasil, desenvolvido pelo Senado Federal, e foi deflacionado pelo Índice Geral de Preços, do GPDI, pela Fundação Getúlio Vargas, contendo como ano base 2023. Como resultados, a gente traz que teve uma redução a partir do ano de 2020, através também, principalmente por conta da pandemia, só que, como a gente já pode evidenciar, que o gasto da despesa financeira não teve um impacto tão grande como a despesa não financeira e o gasto total em si. A evolução de montante dos gastos sociais, os gastos sociais também reduziram, só que, em alguns casos, os gastos sociais tiveram maior redução em gastos, digamos, que não eram essenciais no momento. Questão saúde não cresceu o suficiente, que deveria remediar a pandemia, não cresceu o suficiente de acordo com os dados. Os gastos financeiro e não financeiro, da serviço da dívida interna, serviço da dívida externa. A dívida interna diminuiu, a dívida externa continuou basicamente a mesma coisa. De conclusão, tivemos respondendo aquelas perguntas lá do começo, da introdução. Teve como objetivo revelar a direção do gasto orçamentário federal, através da análise do montante, destino e relevância do gasto social e financeiro. Houve uma redução do gasto orçamentário total por conta da despesa financeira,
que reduziu mais que a despesa não financeira. O montante do gasto social e financeiro recuaram no período analisado, só que o gasto financeiro reduziu muito mais que o dobro do gasto social. A prioridade do gasto social foi para assistência social, desporto e lazer, que eles sofreram a maior redução. E a participação, no caso saúde, teve redução muito menor, muito maior, 24,8%. E já o gasto financeiro, a prioridade foi para o serviço da dívida interna. Ela não houve uma redução muito drástica, a dívida externa reduziu mais. A composição do gasto público federal, o gasto social foi mais relevante que o gasto financeiro, tendo a flexibilização da política monetária e fiscal durante o cenário de crise pandêmica. Nesse sentido, a gente vê que o gasto público foi reduzido e sua composição foi favorável ao incremento de gastos sociais provocado pela crise econômica e pandêmica. Ele subverteu a dinâmica proposta pelo ajuste fiscal de 2017, que era privilegiar os interesses ligados à burguesia financeira em detrimento da classe trabalhadora. Assim, a gente tem os resultados, que teve uma redução dos gastos, principalmente por conta da pandemia, e houve uma mudança na política fiscal, a política monetária vigente no país. Como outros resultados, teve a apresentação de trabalhos, como esse resumo expandido, que foi apresentado na Semana de Economia, que foi fruto da pesquisa. Também teve, que não consta aqui, mas também teve a apresentação na Jornada Internacional de Políticas Públicas, só que foi um período de tempo maior e não foi especificamente sobre este período de tempo deste trabalho, mas houve também a utilização destes dados para esse trabalho. Como referência, temos Alencar Júnior, Bering, Giacomi, Lenin, Oliveira, Fabrício de Oliveira, Osório, Poulanças, Salvador, e também o Senado Federal, e também o TCC, que a gente usou também como base, de Beatriz Brito. A gente gostaria de agradecer a todos, agradecer também ao professor Osmar Gomes de Alencar Júnior pela orientação, Beatriz Vieira Brito pela contribuição, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba pelos recursos e criar o ambiente propício à pesquisa, e grato a todos pelo insights, pelo apoio para o progresso deste projeto.